E ao telemóvel, a resposta que eu dei ao meu pai foi que eu preferia ter 1000 vezes uma vida curta, mas de propósitos, do que morrer sem ter deixado nenhum feito, nenhum legado. E isso faz com que, como mulher negra, a carregar essa responsabilidade de ser a primeira africana, tenha eu de me impor. Muitas graças, hasta la vista e muitas graças. Por outras palavras, eu falo muito. Hoje recebo Yara da Guerra General para o quinto episódio do nosso podcast Moçambicanos na Diáspora. Licenciada em Ciências de Comunicação, com especialização em jornalismo, tem interesses em diplomacia voltada a direitos humanos e saúde e também na implementação de projetos sociais para causas humanitárias, sobretudo naquelas relacionadas à proteção dos direitos da mulher, da criança e também de pessoas em situação de vulnerabilidade. Yara viaja muito, tem experiência de formação e também de trabalho da comunidade, não só em Moçambique, mas também em outros países como o Brasil e o Chile. Yara, seja bem-vinda. É uma grande alegria para mim de receber hoje. Você é a minha primeira convidada, que não conheço pessoalmente, mas pela interação que tivemos, notei com alguma facilidade que és uma pessoa muito alegre e que tenta transmitir essa alegria para as pessoas que estiverem consigo em sua volta. Então, minha primeira pergunta seria: de onde é que você extrai toda essa disposição e toda essa alegria? Muito obrigada, Micanaldo, pela excelente introdução. Saúde igualmente a todos aqueles que acompanham-nos a partir desta plataforma digital. Confesso que não esperava que a primeira pergunta fosse ser essa. Eu parto do princípio de que a minha alegria vem muito do espaço de permissão, meu espaço de permissão primário, que é a minha casa. A casa onde eu cresci, junto dos meus irmãos, monitorada pela educação que recebi dos meus pais. Em minha casa, nós sempre tivemos a liberdade de nos expressar, debater e manifestar os nossos sentimentos. Então, a partir desse espaço restrito, pude eu manifestar as minhas emoções e levar a mesma para o mundo. A minha alegria, a minha liberdade da alma parte de casa. Good, interessante. Você passou por vários países, vi muitas das suas fotos com várias Sim. pessoas, né, de diversos sítios, mas em todas as fotos que eu vi de si, sempre aparece muito sorridente, com uma alegria assim contagiante. Uh, Obrigada. Como é que tem sido para si essa experiência de viver em sítios diferentes, conhecer várias pessoas? Como é que tem sido a sua conexão com as pessoas em geral? Para responder essa pergunta, eu terei de apresentar a todos vocês o espaço de onde venho. Eu sou neta de regulos comunitários da província da Zambésia. E quando criança, minha mãe é da província da Zambésia, o meu pai é da província de Inhambane. Quando criança, os meus pais tinham o hábito de levar-nos de férias à casa dos nossos avós. E eu, assim como os meus irmãos, crescemos na cidade de Maputo. E esse processo de sair da capital via terrestre até a província de Inhambane, até a província da Zambésia, ir para localidades, distritos, conviver com pessoas que em algum momento não se expressavam no mesmo idioma, que eu refiro-me à língua portuguesa, fez com que desde muito cedo tivesse eu essa mente mais aberta para perceber o mundo, perceber as pessoas e ter essa facilidade de me relacionar. E essa curiosidade em conhecer mais pessoas de outras culturas e mundos sempre fez com que eu perguntasse aos meus pais como poderia fazer eu para que conhecesse o mundo. Eu sou filha de professor. E meu pai sempre disse: Yara, se tu quiseres conhecer e desbravar o mundo, tens de te firmar muito na questão educação. Eu me firmei, me foquei muito nessa questão da educação e munida por essa vontade genuína, que eu posso chamar também de legado, que aprendi a partir dos meus avós, que foram régulos comunitários, hoje em memória. Tive eu essa vontade de desbravar o mundo a partir da comunicação, que é uma grande paixão minha desde a área de infância, até essa área dos direitos humanos voltado à proteção da mulher, criança e vulnerável na comunidade, que são os direitos humanos que me permitiu conhecer, está a me permitir conhecer o mundo e pessoas de diferentes culturas que nutrem os mesmos desejos e anseios de transformação social que eu, embora algumas dessas pessoas estejam mais enfocadas em outras vertentes e componentes, mas temos todos nós o mesmo objetivo, a transformação social, partindo do ambiente de onde estamos a vir. Eu acho que os seus ascendentes devem estar muito felizes com o que você conseguiu alcançar até agora. E a sua
vida profissional tem exigido, ou pelo menos tem resultado, das duas ou uma, que tu tenhas uma alta dinâmica ou de mobilidade territorial. E Sim, isso acontece tanto em Moçambique, passaste por vários lugares, como acabaste de dizer, sim, mas também mesmo no estrangeiro. Em suma, tu não ficas sim. no mesmo lugar. Eu queria entender quais Não. são os custos e os sacrifícios, ou talvez também os benefícios. Assumo que tenha um pouco das duas coisas, que isso tem gerado na sua vida. E como é que tu tens lidado com essa realidade? Eu vou começar pelo momento em que tomei a decisão de abraçar o mundo e deixar-me levar pelo meu legado. Tinha eu os meus 25 anos, estava a trabalhar na STV quando ouvi falar de um projeto que formava líderes africanas, Girl Mover Academy. O desafio era o seguinte: concorrer e no universo de cerca de 1.000 selecionadas, fui eu um dos 32, 34 rostos que teve o sim para desbravar a província de Nampula e trabalhar com a comunidade, com crianças e adolescentes a frequentarem a sexta e a sétima classe, meninas, e também termos a componente de implementação de um projeto social. Estava eu a trabalhar, era assistente, estava eu a trabalhar na STV. Quando eu cheguei para os meus pais, disse a eles que eu tinha concorrido ao projeto, tinha sido aceite e deixaria tudo para fazer voluntariado. A princípio, não senti muita receptividade por parte deles, mas eles sempre confiaram em mim. E avancei eu para um universo desconhecido, a província de Nampula. Nunca tinha estado lá. E ao chegar por Nampula, me deparei com um universo em que estava eu numa casa, dividir com outras 6, 7 jovens de diferentes pontos de Moçambique, nutrindo o mesmo sonho, mas com medo daquele desconhecido. Então, esta foi para mim a primeira experiência de decisão em dizer: não, eu tenho de desbravar o mundo, tenho de perceber como é que funciona este universo dos direitos humanos, e de lá até hoje nunca mais parei. Depois desse desafio, fomos a Portugal para dar sequência à segunda parte dessa mesma formação, regressamos a Moçambique, e ao regressar a Moçambique tive oportunidades na área da comunicação. Entretanto, a minha alma sempre gritou muito por essa área dos direitos humanos voltada à transformação social na comunidade. Foi quando eu acabei por parar na província de Gaza, estava em Chibuto a trabalhar com escolinhas comunitárias de um projeto português, mas tive a oportunidade de voltar a Nampula. E o local onde eu tive uma aceitação foi em Herat. E Herat foi o primeiro distrito da província de Nampula que tivemos dados registrados em 2022 que sofreram os ataques por parte dos insurgentes de Cabo Delgado, um distrito extremamente vulnerável que até aquela época estava a passar por situações de instabilidade político-militar. E eu disse sim, o meu lugar é lá, eu tenho de ir para Herat. E eu lembro que quando liguei, o meu pai disse a ele que eu sairia de Gaza, iria a Herat para trabalhar. Ele disse: Yara, irá está a passar por esta e aquela situação. Tens tu a certeza de que irás? Poderás não voltar viva. E ao telemóvel, a resposta que eu dei ao meu pai foi que eu preferia ter 1.000 vezes uma vida curta, mas de propósitos, do que morrer sem ter deixado nenhum feito, nenhum legado. Eu lembro que depois dessa fala ele disse que estava bem, desligou o telemóvel, fui eu para Irate e de Irate continuei a voar até que vim parar aqui no Chile por questões de estudo, e a mesma vontade de transformação social fez com que eu fosse aceite para um programa brasileiro de mobilização comunitária em representação a Moçambique. Estive no Brasil ano passado a participar de uma formação com a componente de implementação de um projeto social numa comunidade carenciada brasileira, vulgarmente conhecida como favela. E na favela eu pude conhecer aquilo que hoje eu chamo de Brasil real, muito diferente daquilo que as novelas nos apresentam, que as músicas nos apresentam, e toda aquela componente muito bonita, muito encantada. Eu conheci o Brasil real, conheci os verdadeiros rostos que compõem os dados estatísticos das favelas brasileiras, e pude, junto daquela comunidade de outros jovens ao redor do mundo, operar uma transformação naquele local. Falo muito, não sei se fui específica na resposta, mas vou deixar tudo fluir. Sem problemas. Deixou um manancial de assuntos. Eu depois vou pegar algum desses pontos, sobretudo a questão Sim, das favelas no Brasil. Tenho perguntas sobre isso, né, em relação
a sua experiência no trabalho. Mas queria começar pela Girl Move. Os Sim, relatos que você conta são relatos de muita coragem e disponibilizar-se para trabalhar numa zona de conflito que tem muito terror, como aquela que nós conhecemos, o que nós vemos, pelo menos eu vejo em fotos e vídeos, exige que sim, se tenha um bocadinho mais de coragem acima da média para conseguir enfrentar um desafio sim, dessa natureza. Eu vi algumas das suas fotos, aquelas que você sim, partilhou, que tiveste sim, a passagem pela Girl Movie em Nampula. Essa é uma pergunta de curiosidade. É que eu conheço um número considerável de mulheres que tiveram também passagem pela Girl Movie e logo depois disso foram para um país estrangeiro, tanto a trabalho como para estudos. O que eu queria entender é se sim. a Girl Move tem alguma influência nisso ou se é apenas coincidência. Na verdade, eu não sei muito bem o que a Girl Move faz ou o que as pessoas na Girl Move realmente fazem. Então, queria saber se a Girl Move tem influenciado para que as pessoas que participam lá ou que colaboram lá tenham bolsa de estudo para estudar no estrangeiro. Boa pergunta. Por acaso, tenho recebido muitas questões relacionadas, diretamente ligadas a isso. A Girl Move é um projeto social focado, focado nessa questão de dar mais poder e ampliar a visão das mulheres moçambicanas, porque o projeto é implementado por Moçambique. Mulheres moçambicanas, recém-formadas, com potencial inovador e que, entretanto, acabam por não estar conectados a organizações e pessoas que possam dar mais vazão a essa sede, a essa gana de crescer profissionalmente e se dar a conhecer com ainda mais liberdade na sua área de formação ou descobrir uma área que as mesmas mulheres, nós, as mesmas mulheres, tenhamos essa vocação. O que a Girl Move faz é nos preparar para o mundo. E nesse processo de preparar-nos para o mundo, acabamos nós por expandir a nossa rede de contactos e essa expansão de rede de contactos faz com que algumas de nós acabem por concorrer para oportunidades de mestrados, formações e capacitações internacionais movidas por essa rede de contacto. A minha turma, por exemplo, a turma de 2022, éramos 34 jovens moçambicanas. Dessas 34, fizemos nós a nossa rede de contactos. Quando há, por exemplo, uma oportunidade de emprego, precisam de alguém para dar uma palestra na área dos direitos humanos, associativismo, colocam a mim e a outras manas que é o termo usado na nossa comunidade para que possamos nos dar a conhecer. Então, essa rede de contacto é que facilita e faz com que as oportunidades sejam ainda maiores para nós. Não só a Girl Move, como outros projetos de inovação social, experiências sociais, profissionais e recomendações fizeram com que tivesse a oportunidade de estar cá no Chile a cursar o meu mestrado. Eu costumo dizer que eu sou o resultado daqueles que acreditaram em mim, partilharam o seu conhecimento e permitiram com que a partir dos seus olhos pudesse eu conhecer o mundo. Então seria um pouco de egoísmo da minha parte se eu desse somente os créditos desses ganhos de desenvolvimento a nível de interação acadêmico, social e profissional a uma entidade, sendo que neste percurso existiram singulares que fizeram parte dessa jornada. Obrigada. Ok. O recrutamento da Girl Move, como é que ele é feito? É feito online ou tem gabinetes ou escritórios em todas as províncias onde as pessoas submetem as candidaturas? Ou como é que as pessoas tomam conhecimento sobre a disponibilidade de vagas? E como é que elas fazem para se candidatar? Sim, eu vou partilhar sobre a minha experiência, porque anualmente mudam algumas estratégias, entretanto, tem a base. Colocam disponível um link de forma que a candidata possa preencher um formulário. Na minha época, eram cerca de 40 perguntas desde perguntas a nível emocional, de interação profissional, interação social e também a visão que nós temos do mundo a partir dessa oportunidade de fazer parte da Girl Move. Na medida que eles vão analisando as respostas das candidatas, as mesmas passam por outros processos de seleção até que chega à última fase. Na última fase, dependendo das províncias, reúnem as candidatas, desenvolve-se um workshop dinâmico com várias atividades para avaliar vários setores e áreas de interação das mesmas candidatas, até que chega à fase final, que é a de seleção, geralmente depois do workshop,
onde selecionam as 34, 35 candidatas, até 40, creio eu, dependendo do número de candidatas, por eles preparados para receber no ano seguinte. Sim. Ah, ok. Parece um processo bem complicado e bem É, difícil de ser admitido, dado o número de sim. concorrentes que aparecem aí. Você falou de 1.000, né? Para uma seleção de Sim, no pouco. meu ano éramos 1.000, fomos 1.000. Do universo de 1.000, selecionaram 34. Pois deve ser muito renhido. Mas queria falar em Sim, relação ao seu processo de candidatura para o estrangeiro. Ah, sim. Como é que foi esse processo? Como é que você escolheu as vagas, os programas e os países, sobretudo, em que decidiste se formar? E quais seriam os passos para quem quisesse seguir as mesmas avenidas? Boa. Eu me firmei muito a começar pelas redes sociais. Quando estou no Facebook, por exemplo, eu procuro perfis de pessoas que passaram pelas experiências que eu pretendo experienciar, passe a repetição, de forma que eu tenha minimamente uma noção de como é que as coisas funcionam. Para a Girl Move, eu já acompanhava o perfil de algumas jovens moçambicanas que tinham passado pelo programa e as mesmas disponibilizavam os links sempre que chegava a fase da inscrição. E depois da Girl Move, conheci eu algumas Girl Movers alumni que tinham tido a oportunidade de ir ao Brasil, passar pelo programa GSA, que é um programa de mobilização comunitária que junta jovens ao redor do mundo para que os mesmos possam ter a oportunidade de interagir entre si e também trabalhar a nível de comunidades brasileiras, desenvolvendo algum trabalho. Por exemplo, na comunidade a qual estive eu inserida, tivemos nós o desafio de fazer a mobilização comunitária, a auscultação comunitária e depois perceber quais eram os recursos que estavam disponíveis na comunidade, de forma que nós pudéssemos ultrapassar um problema que estava a decorrer no local. Das principais reclamações que veio da auscultação que nós fizemos, a comunidade falava muito sobre a necessidade de ter um parque comunitário de forma que as crianças pudessem brincar, porque a questão do problema de saneamento, a questão de pouco interesse acadêmico e também o tráfico de drogas a nível da comunidade fazia com que os pais encarregados de educação não deixassem os seus filhos livres para que os mesmos pudessem brincar na comunidade. Então, esse processo fez com que nós, sem nenhum recurso exterior, fizéssemos a mobilização comunitária para que cada membro da comunidade, primeiro, se mostrasse aberto para que fosse uma mão de obra a trabalhar conosco na comunidade, depois procurarmos recursos locais a nível da comunidade de forma que tivéssemos componentes para materializar esse mesmo parque comunitário e o principal é incutir a nível dessa mesma comunidade que os problemas existentes no local devem ser resolvidos a nível interno e que o pensamento primário de que uma força exterior, um apoio, um auxílio exterior, nem sempre é aquilo que a comunidade precisa, porque a comunidade a qual nós trabalhamos, a comunidade da Conceiçãozinha, falavam eles, tinham eles o espaço. Entretanto, diziam que não dispunham de recursos para que pudessem fazer essa implementação do parque escolar. Mas depois de fazermos a mobilização comunitária, de cada membro da comunidade trazer aquilo que tinha e virem o parque já materializado, tiveram eles a ideia de manter viva aquela reunião semanal para discutir sobre os problemas da comunidade e procurar recursos próprios para resolver. Eu creio que seja um dos grandes problemas dos projetos de implementação social, não só a nível de países fora, como também a nível do nosso país, que é Moçambique. Os projetos sociais estão ali para dar essa nova dinâmica, nova componente às comunidades, entretanto, esquecem-se deste fator, dar a ferramenta para que primeiro eles apropriem-se do projeto comunitário ou apropriem-se da capacitação, apropriem-se da informação que vem do exterior, essa auscultação comunitária, essa inserção dos líderes de opinião nos projetos de implementação social, para que quando essas pessoas, os doadores ou implementadores desses programas vão embora, as pessoas continuem ali com aquela sede de transformação e de revolução, porque quando nós entramos numa comunidade, por exemplo, temos ali um projeto de desenvolvimento
agrícola, chegamos com os insumos agrícolas, não procuramos fazer aquela auscultação primária para perceber dos régulos, dos líderes comunitários, qual é a sensibilidade da comunidade. Não procuramos inserir elementos da comunidade na implementação desse projeto para que os mesmos sintam-se parte. E vamos embora. O que eles vão dizer? Esteve aqui o projeto Y, fizeram a implementação da melhoria para a área agrícola. Entretanto, estamos agora sem insumos. Estamos sem insumos, é época da seca, não sabemos o que fazer. Quais são os elementos da comunidade que foram delegados para estar a trabalhar com os que vieram de fora, de forma a fazer com que isso se materializasse na ausência? Não há ninguém. Mas essa questão dos insumos agrícolas, vocês têm um local onde possam vender as vossas hortícolas depois que chega aquela época de tirarem da machamba? Não. Então, o que nós temos de trabalhar muito, a percepção que eu tenho dos projetos comunitários, principalmente por Moçambique, é essa carência na capacitação. A capacitação, o dar poder, o fazer com que o elemento da comunidade sinta-se parte, sinta-se integrante, para que ele ou ela mesma dê continuidade ao projeto e não fique com aquela sensação de que a organização X veio para aqui, fez isso, eles foram embora, parou, então tem a responsabilidade de zelar por nós. Não. Os de fora têm a responsabilidade de melhorar o nosso pensamento, ampliar a nossa visão, fazer com que tenhamos um pensamento fora da caixa. Tem-se falado muito dessa expressão, para que sejamos nós autônomos. Ok. Sobre a implementação de projetos comunitários, eu tenho duas perguntas. A primeira é, como é que a gente mede o sucesso do projeto? E a segunda questão é, qual é que costuma ser o follow-up depois da implementação? Por causa dessas questões todas que você mencionou aí, fizemos a implementação piloto, pelo menos deu certo, nós estivemos lá, mas quando a gente vai-se embora e a comunidade fica com o projeto, qual é o tipo de follow-up que tem sido dado para garantir que as transformações desejadas dentro daquele projeto, elas sejam contínuas ao longo do tempo e que não se volte à situação original antes da implementação? O medidor da qualidade da execução de um projeto de implementação social, penso eu que seja, primeiro, a apropriação comunitária do mesmo projeto, porque durante o tempo que o projeto está a ser implementado, nós conseguimos ter aquela sensibilidade em relação à apropriação comunitária sobre este projeto, porque quando nós estamos a falar da implementação de um projeto social, temos o departamento de monitoria e avaliação. Há projetos que até fazem uma seleção de candidatos que são da comunidades, tratados por ativistas, para que estes mesmos possam fazer essa auscultação comunitária e os que estão por frente do projeto fazerem algumas alterações em função da necessidade que a comunidade apresenta. Então, eu penso que o primeiro medidor é essa auscultação comunitária durante o tempo de implementação na comunidade do mesmo projeto. O segundo medidor é esse processo de perceber em que medida este projeto está a operar mudanças a nível da comunidade, porque não podemos nós fazer este follow-up depois que o projeto termina. É durante a execução do projeto que percebe-se quais são os elementos de lacuna, de forma que possam ser melhorados para que na ausência dos doadores ou na ausência da organização que está por frente, dos ativistas, dos assistentes e oficiais de campo, possa se perceber de que forma a comunidade vai gerenciar essa transformação, essa mudança do projeto de inovação social a nível da comunidade. Existem outros fatores que devem ser trabalhados de forma muito conectada aos projetos de inovação social. Por Nampula, por exemplo, estive eu num projeto de inovação social na área da saúde. Eu como assistente distrital, eu tinha uma comunicação direta com os representantes das unidades sanitárias, os meus ativistas sociais, que eram elementos da comunidade, comunicavam também com a sede distrital a nível de saúde. Os meus ativistas elaboravam a nível da comunidade pequenos encontros de comunicação com grupos de homens, grupos de mulheres, grupos de adolescentes, e nesses encontros faziam dinâmicas que estavam muito próximas à realidade para perceber qual era a visão que as pessoas tinham em relação à implementação desses projetos. E tirando os dias de debate, de conversa sobre saúde sexual e reprodutiva, a nível da comunidade, tinham eles a missão
de fazer a seleção de um outro dia, escolherem as pessoas que participavam desses mesmos debates para que essas pessoas pudessem capacitar os outros. Então, depois da retirada do projeto, quando termina o projeto, é aí que se pode fazer essa pequena monitoria e avaliação para perceber de que forma a comunidade está a trabalhar, mas isso não pode começar quando o projeto termina. Isso tem de começar enquanto o projeto ainda está em execução. Existir alguns momentos em que a comunidade sente que eles é que são os elementos ativos na implementação, execução e também na sensibilidade de mudança de comportamento, de mudança de vida, dependendo da área de implementação desse mesmo projeto, para que na nossa ausência eles não sintam esse vazio. Nós tínhamos a oficial distrital que cuidava disso, não sabemos como é que vamos fazer. Então, há essa necessidade de nos enfocarmos mais nisso, dos projetos humanitários, enfocarem-se mais nisso, de forma que na sua retirada a comunidade não sinta esse vazio de estava aqui alguém a gerenciar, então sentimos a falta desta pessoa, sentimos a falta daquela pessoa para tratar deste ou daquele assunto. Sinceras desculpas. E é isso, obrigada. Yara, quero fazer uma pergunta e acho que vou levantar um assunto um Sim, bocadinho controverso em relação a projetos sim, de ONGs com fins de desenvolvimento comunitário. Isto está relacionado com o rácio entre o valor de investimento que é necessário para fazer funcionar a máquina que implementa esses projetos, sim, ou seja, o dinheiro de investimento para a administração versus o volume de investimento necessário para a própria implementação dos projetos do ponto de vista material. Existe uma sim. certa percepção social de que existe uma desproporção, ou seja, a quantidade de dinheiro que se gasta com a gestão de pessoal das ONGs é superior em Sim, relação ao dinheiro que se gasta com a implementação desses projetos em concreto. Então, eu queria ter a sua sim. opinião sobre como é que isso realmente funciona, se é isso mesmo que as pessoas entendem ou se não é bem assim. Olha, essa pergunta faz-me refletir em torno do que está a acontecer atualmente. A possível saída da USAID, dos projetos de implementação social nos países africanos, mas eu vou focar-me mais por Moçambique. Tenho visto muitos comentários nas redes sociais de singulares que dizem coisas como mais ou menos a saída deste doador dos projetos de inovação social fará com que muita gente deixe de ter aquela vida de ostentação, focam-se mais em pessoas que trabalham em projetos de inovação social. O que nós temos de perceber aqui é que há essa concepção de que quem trabalha em projetos de inovação social acaba por ter um salário mais privilegiado em relação a pessoas que estão a trabalhar no setor público, por exemplo, ou no setor privado, mas voltado a uma outra área. Mas o que eu penso naquilo que nós temos de nos focar essencialmente é nessa questão que o Micanaldo esteve aqui a levantar, o valor que é direcionado para a implementação desse projeto versus o valor que é usado para essa questão dos pagamentos dos funcionários. Quando estamos a falar da implementação de um projeto de inovação social, existem vários fatores que contribuam para o sucesso desse mesmo projeto, a começar pela capacitação do pessoal. Eu posso ter, por exemplo, uma equipa com 15 anos de experiência na implementação de projetos de inovação social. Entretanto, quando vou para um distrito da província de Nampula a trabalhar num projeto de empreendedorismo feminino, grupos de poupança feminino, vulgarmente conhecidos por STIC, na zona sul de Moçambique, há necessidade de fazer essa capacitação para esse mesmo público. Os projetos de inovação social, os projetos humanitários, eles não focam-se somente na capacitação do pessoal técnico, mas também a nível dos órgãos que fazem com que essa mesma comunidade possa estar em movimentação. Quando estive a trabalhar por ERAT, quando tivéssemos nós campanhas de vacinação a nível da comunidade, reuníamos o pessoal de saúde para que pudéssemos fazer uma pequena capacitação, um refresh, um restart, a começar pelo material que íamos usar ao nível da comunidade, qual era o material que eles tinham disponível, como é que nós faríamos o mapeamento da comunidade,
como é que identificaríamos o nosso público-alvo, porque a nível da comunidade enfrentamos alguns problemas, a começar pela questão da idade. Como perceber qual é a idade dessa criança? Porque chegamos numa determinada casa, queremos trabalhar com crianças no universo de 5 a 8 anos, entretanto, a mãe da criança não sabe dizer quantos anos tem o seu filho ou a sua filha. Daí a necessidade de trabalharmos diretamente com os ativistas da comunidade para que esses mesmos ativistas venham a responder a esses questionamentos e, em algum momento, o valor implementado para a capacitação do pessoal a nível social, de quem não está muito envolvido, pode ficar com essa sensação de que é superior ao valor que é usado na implementação do próprio projeto para essa transformação social por conta do pessoal que está inserido, porque de nada vale nos focarmos em ir a uma comunidade para implementar um projeto, sendo que nós não preparamos o pessoal, porque essa questão da falta de conhecimento em relação a determinados assuntos da comunidade pode fazer com que, por exemplo, uma caravana para uma campanha de vacinação não seja bem recebida. A comunidade pode dizer que o técnico de saúde, os profissionais de determinada entidade estão a chegar ali para injetar coisas nas crianças e as mesmas morrerem, porque uma criança reagiu mal, teve uma febre, os outros pais ou encarregados de educação dizerem que não, nós não vamos levar as nossas crianças, quando eles vierem, nós iremos lhes atacar. Daí a necessidade de se investir uma determinada forma no pessoal que estará a trabalhar com essa comunidade, não só a nível daqueles que estão diretamente ligados aos projetos de inovação social, aos órgãos de saúde ou educacional, dependendo do projeto de implementação a nível do distrito ou da comunidade, que são os pontos mais focados para a implementação desse projeto, e também dos líderes de opinião comunitária, que são essas pessoas que vão preparar a comunidade antes da nossa chegada e vão partilhar conosco também estratégias de comunicação, envolvimento e entendimento com a mesma comunidade, para que essa perceba o impacto, a importância e de que forma este mesmo projeto poderá trazer ganhos a nível da comunidade. Ok, certo. Muito obrigado. Espero que a sua explanação ajude as pessoas, né, a terem uma compreensão diferente, né, daquilo que tem sido o senso comum. Queria voltar a fazer questões em relação ao sócio no estrangeiro. Países como o Sim, Brasil, além da sua sim. fama com as praias, ah, com as novelas ou com os carnavais, etc., há também coisas não muito boas, como, por exemplo, a discriminação e o racismo, sobretudo contra pessoas de pele com um tom um bocadinho mais escuro. Então, eu queria Sim. ter a sua sensibilidade em relação à sua experiência nos países latinos. Como é que tem sido o seu dia a dia? Eu vou começar por partilhar a minha experiência no Chile. Não foi a minha primeira experiência saindo de Moçambique para o estrangeiro, porque a primeira vez fui para Portugal e a segunda experiência internacional está a ser esta mesma do Chile. Quando eu saí O, do a- aeroporto, sim, Portugal também tem alguma fama em relação a isso, né? Um dos meus sim, convidados aqui, há algumas semanas, reportou alguns episódios relacionados a isso, né? está, obrigada. Eu vou começar por uma sensibilidade um pouco mais social. Saí do aeroporto internacional de Mavalane, por Maputo, vou à África do Sul, começo a perceber que a comunidade negra estava a reduzir. Depois vem a componente do idioma, África do Sul, inglês, fui eu e o meu colega, fomos nós para a área internacional porque tínhamos de tomar um voo para o Brasil. Chegamos ao aeroporto internacional de Guarulhos, a comunidade negra já começava a ser diferente da nossa. Nós somos africanos, a nossa pele é um chocolate carregado e no Brasil já começa a ver aquela variação do tom negro. Mas quando tomo eu o voo para Santiago, aqui Santiago do Chile, a capital do país, percebo que no voo que tomamos nós do Brasil para Santiago, eu e o meu colega éramos os únicos negros. E as pessoas sentiam-se, eu não diria desconfortáveis, mas muito curiosas. Dois negros ficavam curiosas, queriam saber quem éramos. Lembro até que até as aeromoças fazíamos perguntas. De onde vem? Por que Chile? África, Chile. Há poucos africanos por cá, porque a população negra, que está na sua maioria aqui no Chile, ela é haitiana. E os haitianos são menos
abertos à convivência social em relação a nós, os africanos. O africano chega a um espaço, quer se dar a conhecer, é receptivo, é aberto. O haitiano é mais introvertido, observador, quer avaliar o espaço, enquanto que nós, os africanos, não somos assim. E quando chego à faculdade para dar início às aulas e cursar um mestrado em Ciências Sociais aplicadas aos Direitos Humanos, descubro eu que sou a primeira estudante africana do mestrado. Chego à sala de aulas, 12 colegas, a única negra. E muitos deles até disseram-me que estou a ser a primeira experiência de uma pessoa que não é da raça branca a partilhar o mesmo espaço acadêmico que o deles. E isso faz com que, como mulher negra, e a carregar essa responsabilidade de ser a primeira africana, tenha eu de me impor, porque fazem questionamentos, primeiro, relacionados ao continente africano, aquelas perguntas que chegam a ser desconfortáveis, mas que ao mesmo tempo percebo eu que é por falta de informação, como, por exemplo, por África, como é conviver com os animais? É por África, como é que são as vossas estradas? Como tiveste tu acesso ao computador? Onde aprendeste a falar o espanhol? Mas estiveste em tantos países, como que uma mulher africana teve essas oportunidades? Eles até são muito educados e dizem: perdoe pela minha ignorância, mas eu gostava que falasse mais sobre a África, porque a informação que eu tenho é pobreza, fome, falta de educação e oportunidades. Quem és tu? De onde vens? Como é que uma africana teve essas oportunidades? E a nível de interação social, fui acostumando-me a realidades como, por exemplo, estar a residir numa casa de estudantes com 3 ou 4 outras pessoas e sou a única negra, com o agravante de ser africana. E há muitos tabus sociais, muitos questionamentos e dúvidas em relação ao ser africano. Tomar um transporte público, perceber que sou a única mulher negra e as pessoas ficarem ali a olhar para mim. E nessa experiência internacional acabei eu percebendo que o racismo existe sim. Quando tu és mulher e negra, num contexto latino, que está a ser a minha primeira experiência, as pessoas têm mais, eu diria que os latinos, eles são mais observadores e não expressam muito o racismo verbalizado. Ele manifesta-se mais no olhar, como por exemplo, se eu saio à rua um dia para tramitar um documento, sendo que não estou vestida de forma formal, uma forma que desperte atenção, ficam eles já a tratar-me de uma forma diferente. Então, vou a uma loja, quero ser bem tratada, tenho de vestir uma roupa bonita, colocar um salto, uma roupa organizada para despertar mais atenção e o segurança, por exemplo, não me barrar e perguntar se eu tenho a certeza que quero realmente entrar nessa loja. Eu já passei por uma situação de ir, por exemplo, fui a um ginásio, porque eu queria conhecer o ginásio, passar a frequentar ali o ginásio. Cheguei, entrei, apresentaram-me todo o ginásio. Mas enquanto eu andava pelo ginásio, eu percebia que um dos funcionários colocava spray pelos pontos por onde eu passava. Fiquei intrigada, mas não mentalizei muito. No final, quando já estava eu para fazer o pagamento, todo aquele processo, a senhora que me atendeu chama-me de lado. Ela diz: olha, eu não sei como é que vamos abordar isso, mas é que as pessoas aqui no ginásio reclamaram que os pontos pelos quais a senhora passou tinham um odor desagradável. Não sei como é que funciona a questão de higiene no seu país, mas também sabemos nós que a pele negra libera um cheiro, então talvez seja. Eu disse: não, isso é racismo. Primeiro, que a senhora está a colocar à prova questões de higiene pessoal. Segundo, que a senhora está a associar esse suposto mau cheiro ao meu tom de pele. Está também a ofender a minha tribo, está a ofender o meu país, a dizer: eu não sei como é que funcionam as questões de higiene no seu país. Isso é racismo. Se a senhora não sente-se confortável para receber uma pessoa de cor no seu estabelecimento, que diga, que esteja ali estipulado que aqui não se recebem mulheres negras, para que não possa eu passar por essa situação. Mas eles ficam intrigados quando uma mulher negra acaba por aceder a certos espaços que são vistos como de elite, como por exemplo o ginásio que era da faculdade que eu queria passar a frequentar. Uma mulher negra num contexto onde as mulheres negras, quase que as únicas mulheres negras que são vistas são as haitianas, elas trabalham nessa área da limpeza. Então, chega uma mulher negra para estar a frequentar o ginásio, utilizar os mesmos instrumentos que eles usam, sentirem-se desconfortáveis. Então, para não ofender os que frequentam o ginásio, que são de uma classe social alta, preferiu deixar verbalizações que não constituem a verdade.
para afugentar, mas eu disse a ela, a senhora não sabe com quem está a falar, eu tenho conhecimento dos meus direitos, eu trabalho na área dos direitos humanos, e eu também sou jornalista, a senhora não pode fazer esse tipo de verbalização. Então, são experiências como essas que, em algum momento, acabaram por me entristecer, mas eu senti a necessidade de vestir uma armadura e me impor como mulher, me impor como negra, como africana, para evitar com que outras mulheres como eu passem pela mesma situação. E depois vamos para o contexto brasileiro. No Brasil, a questão da negritude é levado a peito. Eu sou negra, tu és negro, somos irmãos. Nós somos irmãos. Entretanto, já tem aquela classificação racial. Tem o negro retinto, tem o negro que é propriamente negro, tem aquele que é descendente de africano. Então, era uma confusão. Estava eu a conviver com as outras pessoas e o negro descendente de africanos que foram a Brasil no âmbito daquele processo de escravatura diz que não pode conviver com os brancos porque a nossa ancestralidade tem esse processo de apropriação, esse processo de tentar desfazer-se da escravatura, então tu és negra, não podes conviver com branco. Uma situação extremamente complicada. E em Portugal, quando eu estive por lá, havia uma comunidade negra também. Também estão lá os portugueses, que são brancos, mas eu senti que isso funcionava de uma maneira um pouco diferente. Não senti tanto o racismo no contexto português, não sei se foi pelo fato de estar eu inserida no ambiente acadêmico, rodeada por mulheres que vinham comigo de Moçambique, tínhamos aulas específicas, saíamos, tínhamos também portuguesas que eram as nossas guias turísticas, conviviam conosco a nível de interação social, e eu percebo que isso facilita muito o processo, porque aqui, por exemplo, a minha faculdade tem um programa de apadrinhamento para estudantes internacionais. Eu tenho uma madrinha. Sempre que eu saio com a minha madrinha de mobilidade internacional, eu percebo que a forma de tratamento é diferente. É como se ela fosse a minha tutora, uma mulher branca acompanhada por uma mulher negra, é diferente. Faz com que eu seja vista e me escutem de uma outra forma. Agora, quando saio sozinha, num dia em que não me preocupe com questões relacionadas à aparência, tenho de ter a plena certeza que as pessoas não me darão o devido ouvido, que as pessoas não vão escutar-me de maneira devida, não vão. Tenho de sair bem vestida, tenho de trabalhar e treinar muito a questão linguística do espanhol para me expressar bem, porque só pelo fato de ser negra, chegam a um espaço e as pessoas já dizem, não lhe escuto, o que estás falando? Então tenho de estar eu preparada para falar bem, de forma que as pessoas possam ser mais receptivas, mas nem todas as experiências são negativas. Há pessoas abertas que não têm problemas com isso. Tenho amigos chilenos, amigos brasileiros, amigos portugueses e de outros cantos do mundo que nós temos uma comunicação muito boa. Essa questão racial fica mesmo por fora. E em algum momento sinto que eles tomam as minhas dores quando saímos e percebem que o ambiente está um pouco hostil. Eles já levantam da mesa e querem saber o porquê que a forma de tratamento direcionada a mim é diferente. Em algum momento eu até digo a eles, olha, não se preocupem por isso, porque eu não me preocupo. Eles dizem, não, temos de lutar contra isso para que outras pessoas não passem pela mesma situação. Então, é um pouco dessa experiência que eu tenho passado nesses lugares e que julguei importante partilhar convosco para que aquela pessoa que esteja a acompanhar, aquela pessoa que saiu do seu país de origem, esteja a sentir, perceba que não é o único, que não é a única, mas não pode levar isso muito a peito no sentido de que eu sou negra, eu sou negro, sou a ser vítima de racismo, vou voltar ao meu país, eu vou me esconder do mundo, vou odiar todas as pessoas ao redor. Não, as pessoas não são iguais. Nós temos de nos munir de uma armadura que faça com que o racista perceba que aquilo que diz não influencia na forma com que nós visualizamos o mundo e as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigada. Uau! São histórias muito impactantes, acho que está a partilhar. É impressionante. Mas deixando o lado social, sobre como é que Sim. tu te posicionas, você disse tem que vestir uma armadura, etc, etc, para lidar com isso. Sob o ponto de vista institucional, sob o ponto de vista legal, quais são os Sim. mecanismos que as pessoas têm para tentar lutar contra isso? Há algum mecanismo em que tu podes, por exemplo, registrar provas e com essas provas abrir um processo, por exemplo, para reclamar junto de instituições judiciais, para tentar ver se, bom, não necessariamente para ter indenização,
mas para ter pelo menos aquela pessoa chamada a um ambiente de correção para que ela não possa fazer a mesma coisa nas próximas vezes. Vou partilhar da minha experiência. Depois da situação a qual passei eu, fiz uma denúncia no livro de reclamações do ginásio. Dei parte que fui vítima de racismo e depois aproximei a polícia. O Chile é dos países aqui a nível da América do Sul e também dos países a nível da América Latina que estão próximos ao Chile, que têm políticas de proteção à mulher em questões relacionadas à violência doméstica e racismo de forma universal, tanto para homens como mulheres, muito cerrada. Então, fui eu à polícia, expliquei a situação, estando mesmo no processo de narração. A senhora que atendeu me disse, foi racismo. E eles tinham câmeras para provar isso. Tinham câmeras para provar, direcionaram-me a instituições públicas de forma que pudesse eu formalizar esse processo e dar sequência ao processo, porque eles firmaram-se muito em questões psíquicas, porque eu passei por aquela experiência pode influir negativamente a nível de interação social. Sou estudante internacional, é o meu primeiro ano no Chile, passo por essa experiência. Quais serão as implicações sociais? Quais serão as implicações acadêmicas? A visão que levarei eu para o meu país, outros países aos quais estarei em relação à experiência chilena. Então, eu percebi por parte do Chile, por parte das leis de proteção, das leis ligadas a essa área dos direitos humanos, que eles trabalham muito para que questões dessa natureza não se repitam. E um outro ponto que desperta muito a minha atenção no Chile em relação à proteção da mulher para situações de violência doméstica. E aproximar a polícia no Chile e dar parte que foi vítima de assédio sexual é algo grave. Leva a barra do tribunal e pode fazer com que o possível infrator fique por anos preso. Mas no contexto moçambicano, ir à polícia e dar parte que foi vítima de assédio sexual é algo que até mesmo a pessoa que pode estar a atender na polícia dirá: ah, não, mas deve ter percebido mal, não é melhor voltar e tentar resolver. E voltamos àquela situação da mulher que é vítima de violência doméstica, vai à polícia para denunciar e antes mesmo de formalizarem a queixa perguntam: mas tem a certeza? É o teu marido, com quem vão ficar as crianças? Não pensa que pode resolver isso a nível doméstico? Então, são questões dessa natureza que despertam muito a minha atenção no contexto chileno. Quando alguém faz uma denúncia, até no Chile não é assim. A denúncia não é somente feita pela pessoa que foi vítima, como também por alguém que presenciou o ato. Presenciei o ato, fui denunciar, a polícia vai, faz uma averiguação, chama as partes para perceber até que ponto isso constitui a verdade e de que forma pode ser levado à barra do tribunal. Por mais que eu, a esposa, diga que o meu parceiro não agrediu-me fisicamente ou verbalmente, existindo provas de que isso aconteceu, ele será levado à barra do tribunal e terá de responder judicialmente. Então, eu sonho com Moçambique em que as vítimas possam, de forma primária, denunciar as situações das quais elas mesmas passam e que nós, terceiros, possamos visualizar, dar parte e a polícia validar como uma manifestação de denúncia em relação a uma situação que esteja a acontecer e que questões relacionadas à violência não sejam misturadas com fatores culturais, como, por exemplo, pode se resolver no ambiente familiar, pode se resolver a nível da comunidade e assim crescem os números de mulheres que são vítimas de violência sexual, que são vítimas de violência doméstica, violência psíquica e outras formas de violência e desencadeiam essa situação que está a ocorrer na atualidade, de mulheres que saem, não regressam às casas, são violentadas, mortas, têm os seus órgãos extraídos e nunca mais se ouve falar nada. Não sabemos qual foi o desfecho do caso Amina, não sabemos qual será o desfecho do caso Yara, do caso Sofia e de muitas outras mulheres que são violentadas, são mortas, têm os seus órgãos extraídos e a polícia não se manifesta. A polícia não diz o que está a acontecer. Nós só sabemos que estão a decorrer investigações. Que investigações são essas que passam 5, 10, 20 anos e não temos respostas? Não temos respostas, então precisamos de respostas. Precisamos de mudar, de fazer atualizações em relação às leis de proteção a nível dos direitos humanos.
para que não nos foquemos somente em questões relacionadas à proteção feminina, à proteção da criança, à proteção do adolescente, incutir no homem, incutir nos rapazes esse pensamento, esse senso de proteção, de acesso à informação, porque se nós nos focarmos em educar uma parte da sociedade, como por exemplo a população feminina, estaremos a fazer com que questões relacionadas à violência doméstica, questões relacionadas a essa disparidade e possível superiorização masculina ou feminina acabem por acontecer porque estamos focados em educar uma parte, por que não educar os dois lados? O homem, assim como a mulher, para que os dois, sendo detentores desse conhecimento, possam caminhar de mãos dadas rumo a essa transformação social que tanto procuramos. Porque agora, o que eu tenho percebido também é que existem muitos programas de fortalecimento juvenil, muitos programas voltados ao fortalecimento e desenvolvimento da mulher, a oportunidades para a mulher, e acabam por deixar o homem de lado. Estava a conversa com um grande amigo meu, e o mesmo dizia, Yara, eu estou a concorrer para oportunidades de emprego, entretanto, quase que em todas as oportunidades ali vem que ser mulher constitui uma vantagem, que dá-se prioridade à mulher, mas e eu? Onde é que eu ficarei? Como é que terei oportunidades de emprego? Onde é que vai aparecer uma girl move que esteja focada em formar homens? Onde é que vai aparecer uma oportunidade de bolsa de estudo que diga que o homem tem também 60% de chances, da mesma forma que a mulher tem 60% de chances? Eu, se concorro a uma bolsa de mestrado, eu tenho média 15, o homem também tem média, eu tenho média 15, o homem tem média 15, levo a mulher, mas o homem onde é que fica? Quais são as implicações dessa possível rejeição ou priorização da mulher e deixa do homem? Quais serão as implicações futuras dessa situação? Eu penso que tenhamos de refletir também em torno disso, de forma que amanhã não tenhamos uma sociedade em que a mulher está numa posição de liderança e diz ao homem, por exemplo, que agora é o meu tempo, agora é a minha hora, eu sou mulher, eu vou liderar porque vocês tiveram vosso tempo, tiveram vossa oportunidade. Estaremos a desencadear uma guerra que agora parece ser invisível, mas que no futuro terá implicações para os dois públicos. Obrigada. Muito obrigado. Acho que todos os moçambicanos que estão a assistir a este episódio ficarão muito felizes em saber que tem uma mulher moçambicana como a Yara, com muita motivação e muita garra para lutar pelos direitos humanos, da emancipação da mulher e da proteção daquelas pessoas em situações de desvantagem. Queria fazer uma pergunta sobre o seu futuro. Quais são os seus planos depois de regressar a Moçambique? Os meus planos são de regressar a Moçambique. Recebo muito essas perguntas, até mesmo a nível dos meus professores na universidade. Mas, Yara, quando tu terminares, pretendes regressar ao teu país? Eu digo sim. De nada terá valido o Micanaldo, toda essa formação, de nada terá valido esse legado deixado pelos meus avós a nível da comunidade. Se quiser eu explorar outros países, outros continentes e deixar Moçambique de lado, não terá ganho algum. E agora estamos a passar por uma situação de instabilidade político-militar pós-eleitoral. E eu recebo muitas mensagens dos meus amigos, eles dizem, não volte, fique por aí, procure uma oportunidade de emprego e não volte, não podes voltar para Moçambique porque a situação está caótica. Eu não volto a Moçambique. Muitas outras diárias e micanaldos não regressam a Moçambique. O que será feito no nosso país? Todas essas experiências, como é que serão implementadas? Eu fico no Chile. Chile não está a passar pela situação a qual Moçambique está a passar. Chile agora está a lutar para que essas questões relacionadas à implementação das leis tenham ainda mais força. E nós ainda estamos a lutar para a atualização dessas leis em função das necessidades que a população moçambicana está a passar atualmente. Tem uma frase que me move muito e eu costumo deixar como resposta para terceiros, assim como para mim mesma. Uma causa que não favorece a maioria, para mim, constitui um desejo restrito. E até essa fase da vida, eu fui movida por uma causa que favorece a maioria. O meu desejo restrito deixou de ser restrito a partir do momento que disse eu não a um emprego na qual estava, que foi o meu sonho de infância, para abraçar os direitos humanos. A partir do momento que eu disse não, deixei o meu emprego para fazer voluntariado, seguir o ativismo e caminhar nessa vertente, deixei de ser a Yara dos desejos restritos. E essa causa que favorece a maioria faz-me
afirmar de maneira inequívoca que regressarei eu a Moçambique ciente das lacunas que existem por lá, ciente dos desafios que existem, para juntar-me a outros homens e mulheres para lutar por essa transformação social. Parece bonito quando verbalizado assim e pode soar como irônico aos ouvidos de pessoas que já desacreditaram nessas causas, mas enquanto houver vida, oportunidade e espaço para transformação social e existirem muitas Yaras, Jorges, Micanaldos e Yurtenes, temos nós de lutar. Temos. Olha, eu lhe congratulo por ter este tipo de pensamento ou por pensar dessa forma. As nossas vidas como seres Obrigada. humanos são inúteis se nós, enquanto pessoas, não formos úteis para as outras pessoas. E também recebo comentários dessa natureza de que deveria me firmar por aqui, ter um emprego, mas as pessoas não entendem que Não. o nosso maior compromisso não é conosco mesmos, mas sim com as pessoas que estão à nossa volta, sermos úteis para as pessoas. Eu, por exemplo, estudei toda a minha carreira como bolseiro. Então, eu estudei com impostos Sim. do contributo das pessoas. Então, penso Sim. que o mínimo que eu tenho que fazer é devolver esse favor à comunidade a partir da aplicação dos meus conhecimentos para a transformação social na minha comunidade, na minha província ou em todo o país, se isso for possível. Vou lhe deixar fazer as considerações finais, sem uma pergunta específica. Acho que temos por aí uns 2 ou 3 minutos. Difícil. Ok, eu vou focar-me em dar um guia para que as pessoas possam alcançar os seus sonhos. Primeiro, faça uso das ferramentas que estão ao seu redor. Use as plataformas digitais para mapear oportunidades. Esteja em contato, em comunicação por pessoas, quer por via presencial ou virtual, que possam, em algum momento, o direcionar para o alcance do seu objetivo. Está aqui essa plataforma do Micanaldo. Estamos nós a deixar as nossas visões da vida, a partilhar nossas experiências. Faça uso, aproveite, entre em contato, mande mensagem, procure saber como é que as coisas fluem. 2. Esteja sempre preparado ou preparada para uma oportunidade. Eu terminei a faculdade em 2019. Lembro que na época preparei o meu projeto, preparei uma carta de motivação e deixei tudo organizado para quando chegasse a oportunidade, pudesse eu implementar. E em 2023, quando não esperava, pelo Facebook vi uma oportunidade. E vendo essa oportunidade, eu tinha somente 5 dias para me aplicar e tentar. E eu me apliquei, eu arrisquei, eu investi e fui a única mulher no universo de 4 moçambicanos selecionados para a Bolsa Nelson Mandela, que a nível mundial é das bolsas mais concorridas, mas por Moçambique estive eu na área das ciências sociais, com engenheiros e arquitetos, com uma validação para que pudesse vir ao Chile e dizer sim a essa oportunidade. E a outra dica que eu partilho é: seja gentil, educado ou educada com toda a gente. Esquecem-se facilmente de um bom profissional, mas ninguém nunca se esquece de uma pessoa gentil, uma pessoa educada e com uma escuta ativa. Ninguém nunca se esquece dessa pessoa e quando não se esquecem de si, há sempre mais oportunidades e mais oportunidades. E para finalizar, não desista, não desista nunca dos seus sonhos, seja sempre firme naquilo que quer para a sua vida. E eu não sei se os meus pais estarão a acompanhar esse vídeo, mas eu quero também aproveitar para dizer muito obrigada, porque eu venho de um espaço de muita permissão. Muita permissão. Eu sou filha de professores, os meus pais, depois da época da independência, o presidente Samora Machel, lembro que, de acordo com as histórias que eu leio, que eles partilharam, Moçambique tinha um memorando de entendimento com Cuba. E foi a partir dessa oportunidade que a minha mãe, saindo da comunidade dela, filha de agricultores, teve a chance de ir a Cuba poder estudar. E meu pai fez parte do grupo dos professores moçambicanos que tinham a missão de dar instruções aos jovens moçambicanos sobre questões históricas, sobre questões da língua portuguesa, ciências políticas e também educação religiosa dos moçambicanos que estavam por Cuba naquela época, nesse processo de formação. Então, foi essa formação, essa permissão, essa oportunidade que os meus pais tiveram que fizeram com que eu, a filha, também crescesse num ambiente de mente aberta, onde tivesse espaço para me expressar. Que a nossa geração seja de pais e irmãos que dão permissão, que dão espaço aos seus filhos, a homens e mulheres, para que possam ser
e falar mais por eles. Teria muito mais por partilhar, entretanto, o tempo é limitado, mas mostro-me aberta para quem quiser interagir comigo a partir das redes sociais. Estou sempre disponível. As minhas redes sociais acompanham o meu nome de apresentação. Então, espero por si numa dessas plataformas digitais. Me canal, mais uma vez, muito obrigada pela paciência, pela oportunidade de me expressar, partilhar um pouco sobre essa jornada que tive desde quando conheço-me por gente, esta parte, e tenho mesmo de terminar a verbalização por questões de tempo. Entretanto, reitero o meu agradecimento. Obrigada. Muito obrigado, Yara, pela sua muito rica fala. Desejo-lhe sucessos aí no Chile e que Obrigada. brevemente possamos nos ver em Moçambique. Como é que dizem aí? Hasta la vista? Muchas gracias. Hasta la vista y muchas gracias. Bye. Tchau.